Graça e paz. O que é evangelismo? Evangelismo é contar as boas notícias sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. O outro nome para evangelismo é nada mais nada menos do que evangelização. A palavra evangelismo vem da palavra grega que significa boa notícia. O evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é contar essa notícia para quem não conhece e explicá-la para quem não a entende. Então isso de fato é o evangelismo efetivo. Antes de partir para o céu, Jesus deu a ordem aos seus discípulos para proclamarem o evangelho ao mundo. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Essa ordem vale para todo crente até que Jesus volte. Com isso, surge aquela pergunta que é natural: como fazer evangelismo? Fazer evangelismo é falar sobre Jesus, a salvação, e de que as pessoas, e do que, melhor dizendo, as pessoas precisam ouvir sobre a mensagem de Cristo. Por isso, é preciso falar. Em Romanos 10, 14, para fazer evangelismo, basta falar de forma simples e clara sobre Jesus, mostrando por que ele é importante em sua vida e como também pode fazer a diferença na vida de outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas, mas no fim o que conta é a mensagem sobre Jesus. Isso não significa que o crente deve só falar sobre Jesus o tempo todo. O crente deve falar de Jesus quando lhe surge a oportunidade certa. As atitudes são tão importantes quanto as palavras. Muitas vezes, o comportamento correto e atos de amor levam a conversa sobre Jesus. Por exemplo, nós podemos evangelizar com o nosso modo de vida, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir, de se comportar. Então, qual é a importância do evangelismo diante de tudo isso? O evangelismo é muito importante porque traz salvação para muitas pessoas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Normalmente uma pessoa só vem para Jesus porque um dia alguém lhe falou sobre Jesus, porque alguém um dia a evangelizou, deixou aquela semente da palavra de Deus, da palavra do Senhor, plantada no coração daquela pessoa. Todos precisamos ouvir sobre Jesus. Deus quer dar a todos a oportunidade para ir ao céu. Isso, você lê um pouquinho sobre em Ezequiel 18, 32, quando pode, o crente deve falar sobre Jesus para as pessoas à sua volta, para que tenham essa oportunidade. Quem ama seus amigos não quer que eles pereçam, independentemente das dificuldades e das limitações de cada um. O que é um evangelista então, pastor Rodrigo? Um evangelista é uma pessoa que tem o dom de evangelizar. Todo crente deve evangelizar, mas Deus escolhe algumas pessoas para chegar a algumas pessoas ou a muitas pessoas. O evangelista tem facilidade em falar sobre Jesus. Quando ele fala, as pessoas ficam convencidas. Isso acontece pela ação, obviamente, claro, do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que você, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com alguém para que outras pessoas tenham esse conhecimento e entenda que o trabalho de evangelista é muito útil porque introduz muitas pessoas a Jesus. Mas o evangelista não trabalha sozinho. Toda a igreja deve ajudar no trabalho de fazer com que pessoas novas se sentirem bem-vindas e ajudar o seu crescimento espiritual, claro, pregando a verdade. Que Deus abençoe a sua vida.